Olá, começamos mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é o presidente do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas, Gesonias da Silva, ele que participou esta semana no plenário do Parlamento Alagoano da audiência pública que avaliou a prestação de contas do SUS, feita pela Secretaria Estadual da Saúde, sobre a utilização dos recursos do sistema aplicados no Sistema Único de Saúde aqui em Alagoas, referente ao segundo quadrimestre de 2017. E é sobre esse assunto, inicialmente, que vamos conversar com o senhor Gesonias. Bem, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez no Frente a Frente e comecemos justamente pela avaliação que pode ser feita dessa audiência pública que foi muito importante do ponto de vista do esclarecimento sobre a aplicação dos recursos públicos do SUS aqui em Alagoas. Qual é a avaliação do Conselho? Olha, primeiro boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia e dizer que para o SES é uma alegria muito grande, estar aqui mais uma vez prestando conta das suas ações e por isso eu agradeço a oportunidade. Realmente eu estive no dia de ontem acompanhando a audiência pública onde foi apresentado a apresentação do segundo quadrimestre das ações da CESAL, no que diz respeito aos gastos, o RAG, Relatório de Gestão da CESAL. E veja bem, teve várias impressões. A primeira, que eu entendi, que eu achei positivo, foi o fato do secretário estar cumprindo o prazo, que era como antes esses relatórios chegar sempre muito atrasados. Nós avaliamos ontem, foi apresentado na Assembleia o segundo quadrimestre, tá certo? E já pra foi fechar um ponto, o ano, para fechar o ano, está um pouco atrasado, mas não está tanto quanto era. Isso foi um ponto positivo. E os pontos que eu posso dizer que não chega a ser tão negativo, mas é preciso melhorar ainda, é a questão dos gastos, da forma e das prioridades que a CESAL, através da sua gestão, ainda está escolhendo e planejando como metas. Tá? Quando deveria estar na execução? Isso, porque eles apresentaram os gastos daquilo que já foi feito, do que foi aplicado. Então, nós temos algumas divergências. Nós entendemos, por exemplo, o gasto com atenção básica. A atenção básica continua sendo o grande desafio do governo. É um gargalo ainda? É um gargalo, porque eles se apegam a uma legislação que diz que a atenção básica é obrigação dos municípios, onde os municípios ficam com a atenção básica, o Estado fica com média e alta complexidade. Só que esta lógica foi construída há muito tempo e não explicaram aos prefeitos na época de que, da forma como estava colocada, foi dado a eles só a responsabilidade de tomar conta da atenção básica sem garantir que, ao longo do tempo, essa condição ia ser dada para que eles assumissem. A condição é o financiamento. É, financiamento, Por exemplo, você fica com a atenção básica, então hoje eu vou lhe dar este recurso. Mas não colocaram lá que o prefeito, ao longo do tempo, esses recursos iam ser corrigidos de acordo com o aumento da demanda, com o crescimento da população. Você entendeu? Então, acompanhando a variação. Exatamente. Os PSFs, que fazem parte dessa estrutura, em vez de estar sendo corrigido, muito pelo contrário, está sendo desfinanciado. E agora a PENAB acaba novamente de penalizar ainda mais, a nova PENAB, onde cortou mais investimentos com o PSF, que faz parte da atenção básica. Mas um programa que é considerado mundialmente estratégico. Os países, como excelência. Os países que têm dado certo à saúde, começa com o programa de saúde da família através da atenção básica. Investimento lá na prevenção. O PSF é a prevenção, a atenção básica é a prevenção. E infelizmente, em vez do país acompanhar a lógica do crescimento, ele tem desfinanciado. A lógica do crescimento que é aplicada nos países desenvolvidos. Isso, exatamente. Você tem uma noção, Cuba, um país desse tamanho, ele tem vindo para o Brasil socorrer. Socorrer, porque quando eu digo socorrer, eles são pagos, são. Mas se você olhar os profissionais que aqui trabalham, ele não recebe nem 30% do que os profissionais de saúde recebem aqui e prestam serviço, porque é a cultura deles lá, atender a população desde o seu nascimento.
e acompanhá-los para que futuramente eles não tenham problemas sérios e migrem para média e alta complexidade. Tanto que são referências lá, mundialmente. Entendeu? Então é um modelo que você não pode desprezar. E, infelizmente, o Brasil ainda insiste. E o pior é que quando nós imaginamos, né, imaginamos que de acordo com os graves resultados nos indicadores da saúde vão investir mais, é o contrário, eles cortam. Um parêntese, o que leva então aos profissionais da saúde, notadamente a classe médica, se oporem à presença de profissionais de Cuba aqui em localidades que, quando chamados, os profissionais no Brasil não atendem? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho sido crítico demais, eu sempre, talvez seja até injusto, mas é a lógica, né? É o que nós enxergamos. Eu costumo dizer, de vez em quando eu tenho encontros com estudantes de medicina das faculdades privadas, que agora vários cursos de medicina estão se abrindo aqui, antigamente era só a rede pública, agora a rede privada está oferecendo, eu já tive a oportunidade de ir duas palestras com eles. E eu sempre coloco para eles o seguinte, disse, olha, eu vou fazer um pedido a vocês. Eu quero que vocês acabem com essa mácula que o profissional médico carrega sobre ele, de ser um profissional que tem pouco compromisso social. E eu digo isso com raríssimas exceções. Eu entendo que o curso de medicina é o curso mais caro, é o curso mais difícil para você ter o estudante ter acesso. A concorrência é maior, o tempo de conclusão é maior. Então, nós entendemos tudo isso. Mas não é possível você imaginar que um profissional, ele se forma com recurso público. Em medicina. Financiar, medicina. Uhum. A maioria hoje tem o privado. Mas até 3 anos, 5 anos atrás, não existia curso de medicina privada em Alagoas. Eram todos financiados com recurso público desse cidadão. O FAO e o CISAL. Isso, o FAO e o CISAL. Desse cidadão que hoje procura o SUS e não tem o serviço. E é ele que bancou a formação desses profissionais. E depois que ele se forma, ele não quer trabalhar para o SUS. E tem um juramento aí. Tem um juramento, né? Esse juramento é interessante. Ele, infelizmente, quando chega na hora da contrapartida, a quem financiou o curso, eles não dão. Não dão. E isso me entristece muito, porque a minha preocupação qual é? Se há 5 anos atrás... Eu estou dizendo 5 porque eu acho que não dá assim, não tem 5 anos ainda. Acho que a primeira turma do SESMAR, que foi a primeira faculdade privada em Alagoas, que foi credenciada, não tem 5 anos ainda, a primeira turma está se formando. Então veja que há 5 anos atrás era 100% formado com recurso público, ensino público, né? Pago pelo povo. E eles não querem trabalhar para o SUS, você já imaginou, a partir de agora, quando eles estão pagando R$6.000 por mês, como é que vai ser da população pobre? Então é preciso, aí eu sempre digo a eles, olha, é preciso que vocês entendam isso. Dediquem um percentual do seu tempo para que vocês a opção pela medicina mais humilde, já né? Um sacerdócio tem que ser. Já pressupõe isso, não é? Essa escolha de ajudar o outro. Porque depois, aqui para a gente, né? Fazendo uma comparação meia irreal, mas depois de Deus, eu imagino que é que salva a vida na Terra é o médico, né? É verdade. Então veja que missão nobre, rapaz. Você teve, Deus deu para você a sabedoria e o entendimento para ser um mensageiro dele aqui para salvar vidas. E quando você vai exercer essa função, essa tão nobre que Deus lhe deu, você veja primeiro um cifrão, o dinheiro, e diga, não, eu quero uma especialidade que dê dinheiro. Aí eles vão para a neurocirurgia, vão para a cirurgia plástica, não querem ser pediatra, clínico. Pois é, que é uma carência no país inteiro, não é? A atenção básica é clínico, pediatra. Ninguém quer porque não dá dinheiro. Então, são essas questões que é preciso que se repensem, não o governo, que não depende de governo, isso depende da cultura. Da cultura, exatamente. Da cultura. Pois bem, ainda sobre a aplicação dos recursos, a questão da educação básica é um entendimento do Conselho que o governo deve priorizar. E na questão dos percentuais, 12%, por exemplo, há uma lógica que determina que 12% a aplicação deva ser anualmente, é a soma anual ou a soma para execução em cada quadrimestre? A lógica é 12% sempre.
Se ele é obrigado a investir 12%, tem que ser 12% por dia, por semana, por mês, por trimestre, por quadrimestre e por ano. Ele tem sempre que dedicar do seu orçamento 12%. Se arrecada 10 mil, tem que ser 1.200 e por aí vai. Né? No final do ano, até porque se ele não cumpre essa lógica desde o início, ele vai correr o risco de acontecer o que vem acontecendo. Porque como eles querem ser avaliados só no final do ano, é que ele tem a obrigação, né, de fechar os gastos, aí ele deixa para fechar essa conta no final do ano. Aí o que ocorre? Não foi investido no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vem aquela correria para fechar o orçamento em dezembro. E nós podemos assistir o que nós assistimos na gestão anterior. Na gestão anterior, para você ter uma noção, foi feito empenhos de tudo que é jeito. E pegaram os empenhos, não, vamos pagar, para fechar os 12, vamos empenhar vários serviços que estavam... Não diga aleatório, mas serviço que já tinha sido feito. Né, que poderia ter sido melhor avaliado na hora de pagar se fosse pago corretamente. Mas como tinha que fechar os 12%, a correria foi tão grande que não deu tempo pagar tudo. Porque o CIAFEM ele fecha em dezembro. Ele só reabre no início do ano que vem. Aí sabe o que aconteceu? Fecharam os 12% com empenhos que não foram pagos. Isso cria um transtorno. Nós notamos que funcionou, serviu como uma pedalada. A pedalada fiscal, porque fecharam o percentual com empenho que não foi pago. Mas é a correria, né? Aquela história... Isso é um hábito, é corriqueiro acontecer? Não, não é corriqueiro não, isso é irresponsabilidade mesmo. Isto é irresponsabilidade, porque ele sabe que tem que fazer, sabe que não pode fazer de outra forma e sabe que esta prática está penalizando a população, né? Porque foi... O Conselho, como uma instância fiscalizadora dessas situações, o que recomenda? Recomendo o que nós fizemos no relatório 2013, 2014, 2014 e 2015, que já passou pelo Conselho. Eu cheguei agora. Eu cheguei agora em 2017, mas estou resolvendo contas de 2012, 2013 para cá. E todos que chegaram para avaliação da atual mesa foi recusado e encaminhado para o Ministério por 2013, 2014, 2014, 2015. Todos foram encaminhados para os órgãos de controle. Não tem como. Não tem como. E aí estourou com essa operação, né? Que teve aí a Operação Correlatos, que caracterizou, apesar da gestão ter dito na oportunidade de que foi uma única chance que eles tinham para salvar vidas, mas se salva a vida de outra forma, né? Não se salva a vida comprando de forma irregular. É planejando, comprando uma quantidade que não permita acontecer o que aconteceu, para dizer, não, vou fracionar e fugir da legislação, porque eu compro, morre pessoas. Não existe. Então não tem justificativa. Se não planejar, vai acontecer, vai continuar acontecendo isto, e não é normal. Pois bem, senhor Gesonias, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Gesonias da Silva, que é o presidente do Conselho Estadual de Saúde. Ele que participou recentemente da audiência pública que discutiu e também avaliou a prestação de contas da Secretaria da Saúde, não é, sobre os recursos aplicados pelo SUS durante o segundo quadrimestre de 2017, deste ano, portanto. E aí eu pergunto, qual a avaliação que o Conselho faz também da participação de outras entidades que fazem o controle social junto ao Conselho num momento como esse? Olha, é fundamental a aproximação do Conselho Estadual com os órgãos de controle. Sem essa parceria não é possível funcionar o controle social, literalmente falando. Porque o Conselho de Saúde ele é um órgão, é um colegiado que tem como função fiscalizar, deliberar, mas sobretudo ele também tem que propor. Nós não podemos apenas ser a palmatória do mundo, né? Tá apenas criticando, nós temos que estar lá também sugerindo. E isso que eu disse agora há pouco sobre a atenção básica, nós temos dito isto, né? Então, toda vez que nós detectamos alguma normalidade, eu não digo nem irregularidade, porque irregularidade você vai saber depois da investigação concluída, mas a irregularidade ela é notada logo no início, né? Na forma como está sendo gasto. Toda vez que nós notamos, nós chamamos a atenção e puxamos para perto do Conselho a CGU, Tribunal de Contas do Estado, TCU, o Ministério Público Estadual. Então esses órgãos eles são fundamentais e têm sido parceiros. Tem sido. Nós notamos ainda que a burocracia ela é igual em todos os cantos. Você encaminha um processo para um órgão de controle desse e com certeza a população vai perguntar várias vezes: rapaz, deu no quê? Aquela denúncia do Conselho Estadual. E o que se justifica essa demora na avaliação dos pedidos e da efetivação da ação desses órgãos? São vários argumentos que são colocados para, no caso hoje, o Conselho. Demandas reprimidas que estão lá, são muitas, né? O Ministério da Saúde mesmo nós encaminhamos há muita judicialização também, né? Até de quem a judicialização é outro problema, que é uma palavra que eu te juro por Deus, eu acho interessante, que tem palavra que vira moda de uma hora para outra. Ninguém na saúde nunca viu falar em judicialização. Mas é o que se tem hoje. Mas hoje se judicializa tudo. Judicializa tudo. Você hoje se judicializa quase, daqui a pouco eu estou judicializando uma seringa. Porque antigamente judicializava-se o quê? Uma tomografia com ressonância quando não tinha Alagoas. Hoje já tem. Eu já cheguei a levar um sobrinho, um período atrás, fazer uma ressonância na Bahia. Fizemos uma vaquinha e levamos meu sobrinho fazer lá. Mas hoje nós já temos vários serviços. Mas nós temos um problema sério, sabe? Que isto nos preocupa muito, que é uma estrutura que foi montada para existir esses males. E eu digo isto e digo com toda a sinceridade, já disse isso a várias pessoas, porque eu vou dizer uma coisa aqui que isso até me constrange. Você imagina, eu estava com um fornecedor da saúde e ele trabalha com órtese e prótese. E ele me mostrou uma tabela desses materiais. Órtese e prótese, para quem não conhece, é o seguinte: são próteses que são utilizadas em alguns transplantes. São catéteres que estão utilizados também em alguns procedimentos. Normalmente as três especialidades que utilizam órtese e prótese é cirurgia cardíaca, neurocirurgia e ortopedia. São as três. Sobretudo em ortopedia. Também mais cardiologia também utiliza muito stent, catéteres, neurocirurgia também se utiliza muito. E eu vi a tabela desses materiais que o SUS tem conhecimento de quanto custa e coincidentemente nunca tem estoque disso em nenhuma unidade pública. Aí vai para a judicialização. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu fiquei chocado. Você vê um catéter que custa 26 mil, depois de judicializado chegar a ser vendido por quase R$1 milhão. Que absurdo. Quase R$1 milhão.
E nós pedimos, o Conselho pediu todos os contratos que foram executados no período que o SES ficou fechado até a minha chegada. Pedimos todos, porque nós sabíamos que mesmo com o SES fechado, tinha se feito vários tipos de relações comerciais, de compra e de serviço. E alguns de emergências, isso são feitos normalmente de emergência, e nós pedimos. E ali nós vamos observar e começamos a comparar. Quanto custa o preço normal e por quanto ele saiu depois da judicialização. Aí você começa Estado, a entender. A preocupação do Estado também com essas judicializações. Hoje já existe, em outras áreas, hoje já né? existe. Hoje existe uma câmara no TJ com uma multiprofissional para auxiliar o juiz que vai na liberação determinar, compre. Mas antes não. Antes chegava lá, olha, o camarada, se não comprar isso, ele morre. Aí dentro daquele... Aí é interessante, os oportunistas sempre vêm da seguinte forma. A Constituição, no artigo 96, diz que saúde, direito do povo, dever do Estado. Aí vem a teoria lógica, diz uma vida não tem preço. Aí nesses dois argumentos, aí o juiz dá a canetada e diz, secretário, se o senhor não comprar, o senhor vai preso. O cara vai preso. Vai comprar, né? A preço de ouro. E assim, infelizmente, a judicialização se criou. Isso é uma caixa preta que nós temos que abri-la e descobrir a quem interessa. A quem interessa, primeiro, o Estado não ter estoque de medicamentos de alto custo. Que deveria ter. Tem uma caixa preta porque é que o laboratório, o Estado quer comprar, o laboratório nunca tem estoque. Hoje eu estive com a Associação de Anemia Falciformes, onde eles reclamam falta desde exames, que o equipamento não está funcionando no EMOAL, até medicamentos que o Estado não tem. E quando entra em contato com o Estado tem lá autorizado o empenho feito e dinheiro para pagar. E mesmo assim tem dificuldade. Né? Como o senhor vê o volume de recursos, né, que estão destinados à saúde pública, o contingenciamento que o governo federal faz, não é? E é um contingenciamento por longos anos, né? 20 anos nós teremos esse contingenciamento. E, paralelo a essa situação, não é? A falta de insumos básicos, por exemplo, no HGE. Olha, eu vou começar pela questão do contingenciamento do Ministério da Saúde. Aliás, não é do Ministério da Saúde, é uma ideia do governo federal no sentido de fazer cortes, né? Isso é imoral. É imoral porque não tem sentido você congelar. O governo federal tem que congelar preços de investimento em saúde, educação e segurança, se ele conseguir contingenciar nascimento de pessoas. Na hora que ele conseguir... olha, a partir de agora tenha certeza que durante 20 anos não vai nascer um menino. Por decreto. Por decreto. Na hora que ele conseguir, aí, bom, durante 20 anos nós não vamos investir na saúde não, porque esses que estão aqui vivos, dá para o Estado com esse recurso manter. Se não for dessa forma, é piada. Isso é inconstitucional. A própria Constituição não permite. Existe uma liminar do ministro Lewandowski que reconhece a inconstitucionalidade do congelamento no financiamento da saúde. E tem que passar. Nós estamos fazendo uma mobilização a nível de conselhos no Brasil todo e vamos ver se barra, porque é imoral. E a condição do Estado frente a essa situação e os recursos que recebe, que não são suficientes para manter o estoque? Hoje o Estado é assim. O Estado, eu não acredito que o Estado é só falta de dinheiro. É gestão? É gestão e prioridade. Quando você vê uma operação com relato que gastaram 240 milhões e não foi eficiente, não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Né? Você vê um cara construindo 3 hospitais, um ao lado de uma maternidade que já existe. Então você tem dinheiro e é recurso do FECOEP que está sendo discutido, viu? O Conselho Estadual não entende que recurso do FECOEP é para ser investido em construção de hospitais. E ali está sendo construído pelo FECOEP. O FECOEP é um fundo de combate à pobreza. Né? E o secretário, ele tem um entendimento, eu respeito, ele diz que se você está atendendo aos pobres, não deixa de ser... Não, mas atender o pobre é uma coisa, combater a pobreza é outro. Você está criando condição para atender aos pobres. Mas você não está combatendo a pobreza, que é o objetivo do fundo.
O próprio secretário, Então, dinheiro não é problema. Durante a audiência pública, ele afirmou que houve no estado de Alagoas um longo período sem investimento na construção de hospitais e que agora o governo está restabelecendo essa questão. Como o senhor vê? Eu vejo primeiro que faz menos de 30 anos que a unidade de emergência do Agreste foi construída. O governo Ronaldo Lessa. Foi construída uma unidade, então já quebra esse discurso. A outra é o seguinte, eu acho que já existem hospitais públicos, alguns podem até dizer, por exemplo, de Porto Calvo, a informação que nós temos da região norte é que era melhor construir um outro do que investir no funcionamento daquele. Tudo bem, mas nas outras regiões não. Então eu não entendo como você não bota para funcionar primeiro o que tem para depois construir outro. O que levou, na sua opinião, ao fechamento de vários hospitais no interior de Alagoas? Isso da década de 90 para cá, né? O fechamento das unidades foi um fenômeno previsível, né? Porque quando o governo Suruagi, na época, ele, com aquela crise toda, desmontou a máquina pública, né, que o ajuste fiscal na época tinha que ser feito, não deixo de reconhecer, até porque ele ajudou a inchar essa máquina aqui, mas tinha que ser feito, mas de forma responsável. Você não pode, todo o governo federal, todos os governos fazem PDV, só que não faz aleatório. Você não pode abrir um PDV e permitir que médicos especialistas em algumas áreas adiram o PDV. Saia, não. Se você vai fazer um PDV, você abre para aquelas áreas que você pode abrir mão delas. Na educação, você não pode fazer um PDV para as exatas. Professor de química, física, matemática, é difícil você encontrar. Né? De química, de biologia, bom, é difícil. Há uma escassez. Não é escassez. Então, você não pode, se você fizer um ajuste responsável, na saúde, você não pode permitir que um neuro, que um professor da UCISão, um pesquisador, olha, o que nós perdemos de pesquisadores naquele processo foi uma coisa absurda, estúpida, fora da realidade. Só na cabeça de um desesperado que não teve a competência de administrar o Estado no momento de crise faz uma coisa daquela. Eles quis salvar a sua pele como gestor e botar um salário em dia que não botou. Sacrificando a população. E destruir o Estado do ponto de vista, né? Que depois no governo Ronaldo Lessa ele fez concurso para 19.400 trabalhadores em todas as áreas e não conseguiu repor. A Polícia Militar hoje tem 20% a mais de 20 anos atrás, a menos, aliás. Houve chamada que os inscritos não cobriam a demanda, né, a necessidade. É porque também tem outro problema, né? Hoje, mesmo que o governo que tivesse imagem na lei de responsabilidade fiscal para realizar concurso, tem a capacidade de gasto do Estado. Existe um salário que não é atraente. Então, o que é que os médicos fazem? Os médicos têm um poder de barganha maior, eles não participam de concurso. E força o Estado a contratar uma cooperativa. Eles não vão para o concurso, criam uma cooperativa. E hoje já tem cooperativas de neuro, né? Cooperativa de anestesiologistas, então de ortopedista, por aí vai. Pois bem, então é isso. E em relação ainda a essa questão dos recursos e de como o Estado hoje ainda não consegue manter uma unidade de emergência, a unidade de emergência para o atendimento da alta complexidade. Lá é quase que um ambulatório, não é? Porque as pessoas continuam, por meio de ambulância ou não, chegando à unidade. A unidade de emergência ele é fruto de uma regulação que não funciona. Né? Enquanto não resolver, é outro gargalo da gestão da saúde, é a regulação. O que é regulação? Regulação é uma administração eficiente de consultas, exames e cirurgias e internamentos. Né? E para isso funcionar com eficiência, tem que começar eficiente lá atrás, na atenção básica. Então você tem a primeira consulta, e depois da primeira consulta você realiza os exames, depois dos exames disponíveis você vai para um procedimento até cirúrgico, se houver necessidade, e internamento. Mas você inverte essa ordem, né? Aí como não tem o início, aí vai para o internamento e para a cirurgia. Entendeu? Então é onde entra a unidade de emergência. Quando as pessoas já chegam morrendo,
já chegam com uma pressão alta e um AVC. Mas tem também os casos que são inúmeros das pessoas que vão à unidade de emergência para garantir o atendimento ambulatorial. Isso exatamente, ela se transforma num grande ambulatório. Se transforma, aí entra a irresponsabilidade também, porque quando eu digo que a atenção básica não funciona, porque os municípios, eles não, ao longo do tempo, não foi financiado, não está preparado para atender, mas também nós não podemos entender como a capital, Maceió, ela continua sendo o principal demandante de ambulatório do HGE. 60% do ambulatório do HGE deveria ser atendido pelos postos de saúde rede da capital. Ou estadual na capital? Não, é da prefeitura. Da prefeitura mesmo. A atenção básica de Maceió, quem tem que assumir é a prefeitura. E vão para o HGE. Então, aí você, Arapiraca, Maceió, ele tem uma receita muito boa. Não era, Maceió ainda continua sendo a única capital que não tem uma maternidade pública, não tem um hospital de urgência e emergência público, não tem um hospital geral público, não tem nada. Não se investe em saúde nessa capital há muitos anos. Bota a secretária lá para dizer, minhas amigas e meus amigos, 1 minuto é muito pouco para mim falar tudo que fiz. Não fez nada, 1 minuto é muito ainda. 10 segundos era muito. Não fez nada, infelizmente é a realidade. Pronto-socorro está inchado por conta disso. Também por conta disso, né? Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já voltaremos. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Gesonias da Silva, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde aqui de Alagoas. Bem, ainda sobre a organização do Conselho, e qual é hoje a realidade? Eu observei que tinha algumas representações de conselhos municipais na audiência pública e isso não é muito assim comum. Isso significa que a sensibilidade, a discussão desses problemas está chegando aos municípios? Está e tem preocupado, né, os conselhos de todo o estado, os conselhos municipais principalmente, mas o pior é que nós encontramos quase 40% dos conselhos municipais desativados. Por quê? Por falta de informação, primeiramente. É incrível como o controle social ainda depois foi na década de 80, foi criado, na 8ª Conferência de 86, depois foi efetivado no SUS. Do processo democrático. E quando o SUS foi criado os conselhos. E tem gente que ainda acha que Conselho de Saúde é uma ONG, é uma associação, é um órgão do governo. Entendeu? Essa confusão. E aí junta-se a ignorância do povo com o desinteresse do gestor, aí eles se aproveitam e não dão condição para que os conselhos funcionem. Quando eu digo condição... Qual é a condição? Mínima. A condição mínima é o seguinte, um espaço de funcionamento... Que tem que ser cedido pelo Estado. O equipamento mínimo, que isso é computador, internet, uma secretária executiva, que faz parte da estrutura de funcionamento do conselho, e a partir daí o espaço, o equipamento e um técnico, ele está preparado para começar a desempenhar. Se tiver uma assessoria melhor, como nós temos no Estado, temos advogados, temos contadores, temos uma assessoria de quase 20 técnicos, aí ótimo, mas isso é a realidade do Estado. Então, devido à falta de interesse do gestor de fazer com que os conselhos funcionem, aí houve um desmonte. E foi onde o Conselho Estadual pegou e, graças a Deus e à disposição da nossa equipe, que eu tenho que louvar,
Nós temos uma equipe que às vezes eu fico até pedindo desculpa, porque foi uma sobrecarga. De fevereiro para cá, quase 40 conselhos municipais nós reativamos, e quando a gente fala reativar, não é realizar só a eleição. Reativar é primeiro preparar o processo eleitoral. Tem municípios que a gente chega lá, a portaria do prefeito não está adequada à resolução, a 453, que é do Conselho Nacional, que determina a paridade, como tem que ser feito, prazos de convocação, a informação eficiente para alcançar toda a comunidade. Por sinal, o próprio secretário de Estado participa do Conselho. Pode, tem assento. A paridade garante que 50% é do usuário, 25% do prestador e gestor, e 25% trabalhador. Os municípios pequenos que não tem prestador, então 25% é do gestor. É indicado por eles. Quantos municípios ainda estão aquém da organização de criar o seu Conselho Municipal de Habitação? De Saúde. Como todos os dias se inicia mandato e se conclui mandato, que não tem um ano base para a eleição, né? Então você resolve 1, 2, 3, amanhã acaba o mandato de outro. Os que estão organizados, eles mesmos, dentro do prazo, eles convocam. E agora aqueles que venceu o prazo, é o Conselho Estadual que tem que convocar. Entendeu? Então eu acho que hoje acredito que 12% ainda dos municípios do estado ainda está sem conselhos. Que interessante, isso é como dizia minha mãe, é uma incongruência, porque não pode existir Fundo Municipal de Saúde e Estado sem conselho. É uma regra básica. Sem conselhos de saúde, o Estado e o município não recebem recursos. E como chegam os recursos e já teve município de ficar 2 anos, 3, porque não é informado. Não é informado. Que na hora que você alimentar o sistema, o CIOPS e outro sistema, o que é o SARG-SUS, que é linha direta entre o gestor e o Ministério da Saúde e os conselhos, o Ministério da Saúde ele bloqueia imediatamente o recurso. Na hora que não tiver conselho, não vem recurso. É regra sine qua non. Ou tem conselho, ou não tem recurso. Não tem. Nós chegamos até chegar para o prefeito e dizer, prefeito, olha, nós sabemos que é difícil, eu sei que é difícil a gente ser controlado, é incômodo, você está sempre fiscalizado, mas a única forma de você não ser fiscalizado é se você puder bancar a saúde com o dinheiro do seu bolso. Se o senhor não puder bancar com o dinheiro do seu bolso for público, a gente vai fiscalizar. Mas, bem, na questão da transparência do Conselho, é verdade que pela primeira vez o Conselho Estadual de Saúde presta contas ao plenário dos seus gastos? É outra normalidade que nós encontramos. O Conselho, apesar de ser um órgão de controle, não era controlado pela sua mesa diretora. Quando eu digo não era controlado, é ser controlado pela legislação. No regimento do SES e a 8142 são a legislação específica do controle social, ele obriga de que os conselhos prestem contas trimestralmente. E nós temos cumprido, já estamos na 2ª prestação de contas e vamos fechar a 3ª antes de terminar o ano. Isso não só nós disponibilizamos no e-mail de cada conselheiro, como entregamos ao Ministério Público a gestão ao Tribunal de Contas. Todos os órgãos de controle recebem a prestação de contas. Isso não é favor, é obrigação, isso faz parte da administração do Conselho, isso é automático, não tem nem que... Eu não considero isso nem uma realização, é apenas um cumprimento da obrigação, não valorizo. Valorizo do ponto de vista de dizer, não, graças a Deus não vou pedir que ninguém peça minhas contas, que eu já mostro. Para não acontecer. Por exemplo, eu tenho alguns pedidos de contas de gestão anteriores. Tenho um pedido de conselheiros. Então, eu não quero me submeter a isso. É até incoerente. Como é que você fiscaliza os outros e é colocado sobre dúvida? O quadro de técnicos foi ampliado também? Foi. Nós recebemos o conselho com apenas 3 técnicos. Quando o conselho tinha 9. Então, conseguimos repor o nosso quadro com melhor qualidade, sem querer. Mas quando digo melhor qualidade, é com técnicos que têm conhecimento de controle social. Porque no controle social o que nos interessa é conhecimento de eleição, financiamento e planejamento. Não adianta você trazer um técnico que tem nível superior, porque não interessa. Se ele não tiver um entendimento do que é a legislação do SUS, do que é um planejamento, do que é um financiamento do sistema, não adianta. Então hoje nós temos, graças a Deus, conseguimos, foi uma conquista e tenho que louvar a gestão. Tenho que reconhecer que o atual secretário, foi graças a ele que nós convencemos,
Cristian, não é possível o Conselho funcionar sem um quadro eficiente, um quadro com eficiência. E ele cedeu os profissionais que nós pedimos e também repomos o salário que tinha sido cortado dos que ficaram. Tinham tirado pela metade, nós repomos, os equipamentos voltaram, tinham levado carros, o telefone, então repomos tudo, pagamento de aluguel atrasado, imóvel foi pago um dia. É uma tarefa difícil manter a autonomia do Conselho, tendo essa necessidade de ser, digamos assim, de ter uma estrutura que é bancada pelo Estado? É um desafio. É um desafio porque eu não entendo o Conselho eficiente sem autonomia. Eu não entendo um conselho eficiente como algo de controle se ele não tiver autonomia de gestão, porque financeira, sem autonomia de gestão, sobretudo. Financeira, imagina o que é você depender do humor de um gestor para se manter. Né? Você de repente pega um camarada que não, controle social não pode existir não. Você tem muita dificuldade. Que se incomoda com o controle social, o que não é o caso, né? Não é o caso. O que não é o caso da atual gestão. O Christian ele só demorou a entender como funcionar, porque ele é um advogado, ele não era médico, mas a partir do momento, na primeira conversa que nós tivemos, o Christian ele se adequou e disse, não, presidente, é lei, eu sou um jurista, entendo que nós temos que cumprir a lei, então o conselho tem que funcionar. Ele tem mandado as contas, tem isso e aquilo, então não é o caso desse, mas já nós tivemos. É muita dificuldade com a gestão anterior. Eu não era da mesa, mas acompanhei o sofrimento que foi. Hoje, os recursos que estão disponíveis para a utilização no Estado, seja na forma quadrimestral ou para a prestação de contas anual, pode-se dizer o que do ponto de vista da eficiência na utilização? Você está falando dos recursos do Estado ou do Conselho? Do Estado. Do Estado. Olha, como eu digo a você, nunca o financiamento acompanha as necessidades, né? Acompanha as necessidades. Só que nós sabemos que pode ser melhor utilizados e não é pouco não, é muito dinheiro. O SUS, você imaginar que o Estado tem o orçamento do ano passado foi 8 bilhões. 8 bilhões. Foi o orçamento do ano passado. Do Estado, do ano passado. E este Se ano? você pega 12% de 8 bilhões e mais os repasses federais e mais outros repasses e mais recursos do FECOEP do Estado, então você nota que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Lógico que você... É muito dinheiro que, por exemplo, pode não justificar a falta de insumos básicos. Isso principalmente não justifica. Não justifica. É muito dinheiro para faltar coisas tão baratas. Nós admitimos que a saúde pública do Estado de Alagoas não vai ser de primeiro mundo, mas não podemos admitir que uma manutenção de equipamentos, da estrutura física do hospital, da compra de seringa, da compra de um remédio, isso falte. Isso falta, não pode. Isso não é justificável, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Ou então, no mínimo, prioridade. Né? Você não pode comprar uma Ferrari, compre um Uno, mas não ande a pé. Não ande a pé. Não é verdade? Então, essa é a lógica. Então, não acredito que o nível, a qualidade está relacionado só à quantidade de dinheiro. É mais a eficiência dos gastos. Pois bem, estamos no minuto final da nossa entrevista e o senhor gostaria de fazer algumas considerações? Só agradecer, né? Aproveitar a oportunidade para desejar a você, seus espectadores, um Feliz Natal, um Ano Novo, sem tanta notícia ruim, e que a saúde desse Estado viva dias melhores. Né? Como eu disse, não precisa ser de primeiro mundo, mas também não precisa ser da África, né? Não precisa. Nós somos um país que é a sétima economia do mundo, e não podemos ter a saúde de 11º, não pode. Então é isso que eu desejo a todos vocês e agradecer sempre a oportunidade que você tem dado ao Conselho Estadual de Saúde. Obrigada mais uma vez e boa sorte aí na caminhada junto ao Conselho e na formação dos demais conselhos, né, municipais em todo o Estado. É o desafio, se Deus quiser nós teremos dias melhores para o controle social. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente também com você.